Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Pablo Verratti, que não vive uma boa fase, mas segue como o maior artilheiro do futebol brasileiro em 2025. O atacante do Vasco soma 21 gols, contra 16 dos segundos colocados. Posição ocupada por Germancano do Fluminense, Giovani do São José, Neto do Confiança e Thiago Marques do CSA. Com 15 gols aparecem Anselmo Ramon do CRB, Bright White do Grêmio, Hulk do Atlético Mineiro e Caio Jorge do Cruzeiro. Hora de falar sobre o Galo. Você sabia que o negócio envolvendo a venda de Rubens para o Dinamo Moscou quase melou? Foram mais de 15 dias de tratativas com o time russo. O Atlético fazendo jogo duro até porque não tinha a intenção de se desfazer do seu lateral / meio-campista. O Dinamo também muito complicado na hora da negociação e a coisa quase acabou dando para trás. Palavras do Paulo Brax, o executivo de futebol do Galo, abre aspas, a negociação foi e voltou algumas vezes. A gente achou que iria precisar sair da mesa, porque as condições estabelecidas não estavam sendo atendidas. No final das contas, martelo batido, o jogador vai ser reforço do Dinamo Moscou, inclusive já está na Rússia. O Dinamo Moscou vai desembolsar na base dos 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais. O Atlético ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Só para completar, Reinier, novo reforço do Galo, tem previsão de desembarque para essa terça-feira, 22h45, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Notícia sobre o novo investidor da SAF do Galo. A pergunta é do Matheus Souza. Matheus, na semana passada, surgiu a informação de que um bilionário boliviano, cuja fortuna estimada é de 11 bilhões de reais, de que esse cara estava disposto a colocar dinheiro no Galo. Eu mandei mensagem para uma pessoa bem próxima aos 4 R's, hoje já não são mais 4, são 3, né? Ricardo Guimarães, Rubens Menin e Rafael Menin. E uma pessoa próxima a eles garantiu que não existia nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem para um dos R's, tá? Essa pessoa costuma responder rápido. Tudo em ordem por aí. Passando para saber se existe alguma verdade na possibilidade de o Marcelo entrar na SAF do Galo. Mandei aqui, tá? Essa pessoa costuma responder rápido, tomara que responda tão rápido antes da nossa live terminar. Beleza? Se não, se você responder depois, eu conto para vocês no vídeo de amanhã cedo, informação super importante, legal a pergunta do Matheus. O Giovani Braga, no Notícias do Galo. O que eu estava contando sobre o Atlético nessa segunda-feira? O Reinier tem 22, deixa eu pegar o horário certinho, 22h45 em Confins, tá? Sobre o Rubens, uma curiosidade, Rubens, que é reforço do Dinamo, quase não virou atleta da equipe russa, muitas idas e vindas. A percepção que eu tenho de longe é de que é bem difícil negociar com esse time russo. Os clubes brasileiros, entre eles Flamengo e Atlético, sofreram bastante, tá bom? Quais seriam as condições de negócio do Reinier e o salário do Galo? Vamos lá, Thiago, o Atlético não paga nada para ficar com o Reinier, contrato longo, no mínimo até 2029, ele rescindiu o contrato lá no Real Madrid, em compensação, ou como uma compensação ao Real, o Atlético deixa 50% do valor de uma venda futura para a equipe espanhola. Vale lembrar que o Real Madrid havia comprado o Reinier por 30 milhões de euros em 2019. Então era natural que, ao negociá-lo de graça, sem que o Reinier tenha jogado uma única partida pelo time principal, o Real tivesse alguma compensação financeira. Não chega com salário astronômico, tá? Fernando Brandão, Nicola, quero saber sobre Rafael Tolói. Fernando, a verdade é que ele tem sido oferecido para clubes brasileiros, depois de 10 anos na Atalanta, não renovou o contrato e gostaria de voltar ao Brasil, mas a percepção que se tem é de que os clubes brasileiros olham com algumas ressalvas, especialmente por conta da questão salarial. O Tolói pede próximo de 800 mil por mês. Nicola, por que você fala que a dívida do Galo é mais de 2 bi e que em Minas dizem que é bem menos, inclusive está no relatório? 4488, Marcelo aqui pergunta. Marcelão, depende muito da forma como você observa o balanço do Galo. O balanço do Galo pode te levar a 3 interpretações: 1,4, 1,8 ou 2,3 bilhões de reais de dívida, tá? Por que dá para ter essas interpretações? Depende da forma como você calcula. Se você calcula o quanto o clube tem de dívida para pagar, quanto tem a receber, enfim, você pode levar qualquer uma dessas 3 considerações para valer, tá bom? Será que Alexander pode ser titular, Romano? E aí, Edu? Pode ser titular o Alexander na vaga do Igor Gomes, por exemplo. Agora, se o Arana joga?
Aí Tem que trazer o Scarpa pro meio. O Scarpa vai para a vaga do Igor Gomes. Lá na frente, na teoria e na prática tem sido assim, Coelho, Hulk e Rony. Mas o Biel fez um jogo muito bom contra o Bragantino. Enfim, quem ganha com isso é o Cuca. Ele ganha opções para começar, ele ganha opções para terminar o jogo, né? Porque no Atlético e Flamengo do Brasileiro, no Maracanã, em que o Flamengo... Olha quem fez gol. Gol do menino Ney, né? Mas voltando a falar do Galo, no Atlético e Flamengo do Campeonato Brasileiro, o grande problema do Atlético foi no segundo tempo não conseguir atacar mais. Foi. Porque a turma cansou, o Cuca olhava para o banco, ele não tinha peças com as características que precisava e a coisa ficou feia naquela reta final. Já no jogo seguinte já melhorou um pouco. Você já tinha o Alexander, por exemplo, para entrar, entrou bem. Acho que o Cuca, ele cometeu um equívoco, né, de escolha. Ele ficou mais preocupado com a bola aérea, que no segundo jogo não atrapalhou. E perdeu um lateral, quando ele tira o Saravia, que sentiu uma entrada, uma pancada. Ele tenta com o Lianco pela lateral e não deu certo, e o Flamengo cresceu por aquele lado. Agora, pro jogo da Arena, quarta-feira, ele tem Biel, ele tem Alexander, possivelmente ele tem Arana de volta. Ele ganha muitas opções, e quem ganha com isso é o Atlético, principalmente para uma segunda etapa. Não seria prematuro a volta do Arana, porque isso já aconteceu, por exemplo, no Clássico contra o Cruzeiro, e ele ficou de fora? Não sei. Eu acho que o Atlético não vai cometer o mesmo erro. O Arana, ele teve só um edema muscular. A expectativa é que ele fosse liberado já na semana passada. O Galo deu uma segurada nele aí para esse jogo. Agora, se o Cuca vai utilizar ou não, pelo tamanho desse duelo, o tempo que o Arana ficou fora 4 jogos, né? A última partida dele foi contra o Palmeiras e ele não jogou o jogo inteiro. Ele saiu no segundo tempo já reclamando de uma dor muscular que deu edema. Ele tinha jogado contra Bahia e Bucaramanga, né? Ele fez 2 jogos, o terceiro já teve a lesão. E aí o Galo teve mais 4, ele não participou. Eu tava fazendo um levantamento aqui, o Galo fez 40 jogos no ano, o Arana participou de 22. Então esse ano ele jogou mais ou menos metade dos jogos. Isso. E o Arana é um cara que é muito importante. Eu acho que se ele começar o jogo é porque ele tá bem fisicamente. O Atlético não vai cometer o mesmo erro que cometeu lá atrás, não. Agora eu tô com o Cláudio, eu tô muito curioso para saber o que o Cuca vai fazer. Porque a gente estava reclamando aqui, né, e o torcedor também, que o Atlético pós-mundial tava num marasmo danado. Mesmo time, não fazia nada. Contra o Flamengo ele já mexeu de uma forma diferente. O primeiro jogo, apesar da derrota, numa falha de bola aérea, o Atlético foi bem. O Atlético complicou as coisas do Flamengo. Aí no jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético complicou as coisas pro Flamengo. Ontem, o time que iniciou foi uma ideia 2-0.